Isso. Ah, gente, a gente não falou ainda de matemática. Isso, matemática e ciências. Ó, aproveita e colocar aqui. Vai marcar lanche, Luísa? Não? Ninguém aqui vai marcar lanche mais? Não? Colocaram o lanche de geladeira? Eu queria até marcar. Ó. Prof, Oi. eu vou entrar na minha conta assim, pra não ficar confundindo tal nome. Ok, meu bem. Tá, nós vamos trabalhar a apostila e a tarefa vai ser no CA. Não? Professora, Fala, Guilherme. daqui a algum dia eu vou ter que ir lá no oftalma. Quer dizer, lá no óculos. Eu não sei se vai ser na aula, na coisa da aula. Não entendi, meu bem. Termina de falar. Tem que assistir a aula gravada. Tá bom. Mas hoje? Não, se for algum dia, é porque eu tô começando a não chegar muito bem. Ah, tudo bem. Tudo bem, não tem problema. Olha. Sem problema. Vai marcar lanche, Melissa? Então venha, por favor. Sem problema. Professora, qual vai ter só essa? Por enquanto, sim. De história, sim. Melissa, você vai marcar de lanche? Professores, A sua capa, Melissa. Oi, pode falar que estou ouvindo. no CA, página 71, eu consigo ver. 71 e 72. Obrigada. 71 e 72, tá? A luz está bem em cima, né? 71 e 72. Ó, aproveita levar o lanche aqui enquanto vocês terminam a pauta. Terminou a pauta no caderno, lembrando, quem não colou a capa, ó, colhem as capas, tá? Terminou a pauta, abra a apostila lá no capítulo 3, tá?
A Pro vai levar o lanche e já volta. Pode acordar as duas? Não, mas acho que Terminaram aqui a pauta? Você já fez a pauta? Ah, se estivesse pintando você fazer essa pauta, nós íamos conversar. Quê? Pronto, crianças, fizeram a pauta? Que página? A apostila, que página? Só a apostila. Nós não vamos colocar página, porque às vezes eu coloco determinado número de páginas aqui no plano e por algum problema a gente termina não fazendo, né? Aí fica com a pauta errada. Então, a apostila e nas páginas... É 71 ou 73? E72. E72. Tá. E72. Então, a apostila é para escrever no caderno e quando nós formos trabalhar na apostila, ir colocando data nas páginas que nós trabalharmos hoje. Só isso, tá? Gente, vamos lá, depois vocês pintam. Vamos para a apostila? Tá. Crianças. Mas pode guardar o caderno? Pode guardar o caderno. Então, a apostila. Vamos falar na apostila de História, capítulo 3. Nós vamos estudar sobre a oralidade. O que é oralidade, né? Oralidade é o falar. É aquilo que é transmitido por meio da fala, tá? É aqueles conhecimentos que são transmitidos por meio da conversa, da fala. Então, a oralidade dos povos mantém as tradições vivas. Abriram a apostila? Ok?
Vamos lá? Posso começar o conteúdo? Todos estão com a apostila aberta? Certo, crianças? Sim. Tá. Então, lembrando, coloca a data a partir do início aqui, ó, onde está o capítulo 3. Já coloquem a data de hoje. Então, quando nós falamos de oralidade, nós estamos falando de conversar, né? E na apostila do capítulo 3, este conteúdo que nós iremos estudar é um conteúdo muito gostoso, porque ele vai abordar justamente aqueles conhecimentos que eram repassados, né, de geração em geração, por meio da conversa, por meio da fala, tá? Então, no capítulo 3, o início, na introdução, diz assim: em algum momento da vida, já ouvimos histórias, canções ou poemas, por exemplo, que foram ensinados aos mais novos pelas pessoas mais idosas da família ou da comunidade. Isto é, foram passados de uma geração para outra. Neste capítulo, você vai identificar a importância dessa tradição chamada de tradição oral, para a formação de diferentes culturas. Então, a transmissão de conhecimento, de saberes, né, de cultura, ela não é só transmitida nos livros, né, escrita, ela também é transmitida no falar. E conhecimento não é só aquele das escolas, né, não é só o conhecimento científico. Não, conhecimento pode ser aquele conhecimento que veio lá dos seus antepassados, né? Que a sua família traz e conta para você, né? Pode ser uma tradição que vem da sua família de muito tempo atrás, né? Que passou do avô para o seu pai, do seu pai ou da sua mãe para você. Isso é uma forma de transmitir conhecimento, de transmitir saberes. Então, o saber, por quê? A escrita, né, a grafia, ela não surgiu de maneira instantânea na sociedade. Lembra lá quando nós estudamos sobre os nômades, né? Nômades, sedentários. Vocês lembram que lá nas trocas comerciais, quando começou a ver, né, que os homens deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, e, consequentemente, as cidades começaram a crescer. Vocês perceberam que surgiu as trocas comerciais. Por que surgiu as trocas comerciais? Porque naquele momento ainda não havia dinheiro, não havia moedas. Consequentemente, ainda também, não havia formas, né, ainda de registro. O que é registro? Registrar é escrever, como nós conhecemos hoje, né? Então, a escrita, ela foi se desenvolvendo à medida da necessidade da sociedade, né? A necessidade de registrar leis, a necessidade... Vocês estão me ouvindo bem? Online? É que deu uma... Assim, eu achei que tinha travado para vocês. Ok. Então, a escrita, ela surgiu depois. Porém, a oralidade, ela já vem junto com, né? Já é inato do ser humano, né? As pessoas sempre se comunicam, se comunicaram. E mesmo aquelas pessoas que têm, né, algum problema e elas não podem se comunicar com a voz, elas se comunicam com gestos. Então, a comunicação faz parte da vida das pessoas desde sempre. E a escrita, a gente vai ver também aqui neste capítulo, quando ali que começou a surgir a escrita, tá? Página 4, pode colocar a data na 4 e na 5. Não, não falei para você por quê? Vamos colocando a medida, porque muitas vezes coloca a data em páginas que não vai dar tempo de trabalhar. Aí vai ficar com uma data errada. Então, vamos colocando, tá? Aos poucos. Então, ó, coloque dia 29/4, na página 4 e 5.
Espera, gente, não sai colocando data antes de eu falar, que de repente... Ó, página 4. Por meio da oralidade, as pessoas compartilham as suas tradições e seus costumes com outras gerações. Eu quero que vocês destaquem esse trecho. Esse primeiro trecho aí, ó. Por meio da oralidade, as pessoas compartilham as suas tradições e os seus costumes com outras gerações. Então, por meio da oralidade, né, se transmite também conhecimentos, costumes, saberes. Marcaram? Felipe, presta atenção. Só presta atenção, que aí quando eu falar, você vai saber. Abaixo tá assim, diga aí. Então, vamos lá. Leia esta trova criada por Adelmar Tavares. Para dormir numa rede, cumpre logo prevenir. Não é chegar e deitar, nem é deitar e dormir. Tem de procurar o jeito de dormir enviesado, pois, não dando esse jeitinho, não está, em regra, deitado. Então, é uma trova, tá? Do Adelmar Tavares. Trova, o que é uma trova? Texto poético, formado por estrofes de 4 versos. Observa ali que tem 2 estrofes, cada uma possui 4 versos. O que são os versos? As linhas, tá? Cada linha representa um verso. Prevenir, preparar-se para algo que vai acontecer. O que é enviesado? Atravessado, na diagonal. É que na rede, né, nós temos que achar uma posição que não é igual quando nós estamos na cama, né, no colchão. Nós temos que nos ajeitar de maneira diferente. Após a leitura do texto, responda as questões. Qual a função do objeto citado no texto? Que objeto foi citado no texto? Na trova. Dormir online, eu tô falando com vocês também. Qual objeto foi citado? A rede. E qual que é a função da rede? Não, tá certo que você falou. Deitar, dormir. Deitar, Descansar, dormir, né? A rede tem essas funções, isso mesmo. Então, pode escrever na frente, dormir, descansar, tá? Sentar, né? Na rede também você pode sentar e ficar balançando, né? Então, pode escrever na frente mesmo, é curtinho. Existe uma maneira igual de se usar esse objeto? Qual? Por exemplo, se eu quero me balançar, né? Eu vou ficar com qual posição? Meio sentado para os pés ficarem tocando ao chão, não é? E se eu quero dormir, eu consigo fazer ficar na mesma posição? Dormir sentada assim, vai ficar meio desconfortável, não vai? O que você tem que fazer para dormir na rede? Então, ó, existe uma maneira ideal. Isso. Mas existe uma maneira ideal? No caso da trova, para dormir, o que ele fala que precisa fazer? Nessa trova, qual que é a palavrinha que ele usa? Enviesado, né? Ele diz lá na segunda estrofe, tem que procurar o jeito de dormir enviesado, pois não dando esse jeitinho, não está em regra deitado. Então, para você se deitar ali, né, para dormir, você procura o quê? Arrumar esse jeitinho ali, assim, enviesado, que é ficar de atravessado, né, na diagonal. Então, vocês podem escrever ali que sim, que aí nós vamos responder de acordo com a estrofe. Sim, tá? É necessário se deitar enviesado, que é o que ele usa o termo ali, né, enviesado.
Aonde? Na B. Existe uma maneira ideal de usar este objeto? Lá na prova ele diz o quê? Que sim. Então, você vai colocar sim, é necessário se deitar enviesado, que é a palavrinha que ele usa no texto. Enviesado, que é ficar de atravessado. Porque sim, dormir, deitar e sentar. Não, aí você fez na A. Eu tô falando na B, o Lucas. Oi. Oi. Coloquei bem assim. Sim, de deitar enviesado. Isso, enviesado, isso. Lucas, essa é a A, tá? É para responder a B. Sim. É necessário, é preciso, né? Se deitar enviesado. Responderam? Sim. Lucas, respondeu, Lucas? Ainda não. Tá, vamos lá. Quando você termina de responder, eu vou só ler o enunciado da 2. Leia este trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que veio às terras que se tornaram o Brasil, com os primeiros portugueses que aqui chegaram em 1500. O trecho da carta diz assim, observe que foi, né, quando a gente coloca colchetes, 3 pontinhos dentro e fecha colchetes, o que significa? Aquele não terminou de falar, assim. O que nós falamos? Que quando nós colocamos esse colchete, 3 pontinhos, fecha colchetes no texto, o que isso significa? Quem lembra? Hein? Ó, observa que no começo do texto, na segunda linha do texto, também tem, né? O que é o colchetes? O colchetes é isso aqui, ó. Isso quer dizer, né, que antes tinha mais coisas, né, escrita, e ele cortou um pedacinho dessa carta e deixou, né, e deixou aqui somente o necessário. Isso a gente também pode fazer quando a gente está escrevendo alguma coisa, né, que a gente vai citar algo que não é nosso. A gente vai copiar um texto, por exemplo, da internet. Eu não quero copiar tudo aquilo, eu só quero copiar um pedacinho, que é o que me interessa. Você pode colocar colchetes, né? Reticências e escrever, que você vai dar a entender que você cortou, tinha mais coisas antes ou mais coisas depois. Então, vamos lá. Lucas, terminou, Lucas? De responder a B? Tá. Sim. Então, eu vou ler o trechinho da carta. Uma povoação em que haveria 9 ou 10 casas, as quais eram tão compridas, e, de esteio a esteio, uma rede atada pelos cabos, alta, em que dormiam. Debaixo, para se esquentarem, faziam seus fogos. Esteio, o que é esteio? Peça em madeira ou ferro que serve para segurar alguma coisa. É onde ficava ali, né, armada a rede. De acordo com a carta, responda as questões. A. Os portugueses nunca tinham visto uma rede até então. O uso da rede fazia parte da tradição de qual cultura? E aí? O uso da rede fazia parte de qual cultura? Indígenas? Indígena, né? Quando os portugueses chegaram aqui, quem aqui já estava? Os índios. Então, indígenas, né? Fazia parte da cultura. Pode escrever aí na frente mesmo. Indígenas? Indígenas, isso. Então, o uso da rede fazia parte da cultura indígena, né? E na B, esse objeto é utilizado pelos brasileiros atualmente? E aí? A B, sim ou não? Sim, né? Sim. Ele faz parte da rede, faz parte da cultura, né? Sim.
Aqui ao lado, em amarelo. Agora Oi. entendi porque a história tem esse nome, porque conta histórias. Conta histórias, né? Lucas. Fala, Felipe. 1 metro de altura? Eita! Vamos lá. A minha provavelmente pode ser. Vamos lá. Em amarelo, o nome rede. Ó, olha que interessante. Vamos ver se vocês já sabiam disso. A rede, esse nome rede, não era o nome que os indígenas davam para esse objeto, né? Passou a ser chamado de rede pelos portugueses. Mas os indígenas não chamavam assim. O nome rede foi dado por Pero Vaz de Caminha, ao objeto usado pelos indígenas para descansar e dormir. Em língua indígena, esse objeto é chamado de ini. Ini. Então, os indígenas não denominavam o objeto de rede, era ini, tá? Quem batizou, né, vamos dizer assim, quem batizou esse objeto de rede, que é o que nós conhecemos até os dias de hoje, foram ali os portugueses, né? No caso, o Pero Vaz de Caminha. Oi. Eu sei porque eu não foi dar de rede, porque você sabe a rede de pescar? Não parece uma rede de pescar? Isso. Tem relação. Isso mesmo. Fala, Vinícius. Fala, Vinícius. Por que Oi. a Ada 2? Porque a internet estava caiu. A minha internet é muito indígena. ruim, só pode falar 2 da Cultura indígena. É para você escrever, ó. obrigada. Os portugueses nunca tinham visto uma rede até então. O uso da rede fazia parte da tradição de qual cultura? Dos indígenas, né? Porque os índios já estavam aqui, tanto que os indígenas nem chamavam de rede, e sim de ini, né? Página 5, coloquem a data. Na página 5, nós vamos falar de algumas culturas e de algumas comunidades, tá? Vamos lá. Tradição oral é a cultura dos povos nativos. Na tradição oral, as histórias e os conhecimentos são compartilhados por meio da fala ou do canto. Então, ó, na tradição oral, as histórias e os conhecimentos são compartilhados por meio da fala ou do canto, porque o oral, né, já nos fala, já nos dá a entender oralidade. Então, esse conhecimento, ele pode ser transmitido por meio da fala, por meio do canto, como nós vamos ver lá nos africanos, mais à frente, né, que eles usavam instrumentos para trabalhar, né, a oralidade, para transmitir os conhecimentos, eles faziam uso de instrumentos musicais. Continuando a leitura, sem o uso da escrita. Então, grifem ali, ó, até sem o uso da escrita. Na tradição oral, as histórias e os conhecimentos são compartilhados por meio da fala ou do canto, sem o uso da escrita. Até sem o uso da escrita. Então, quando eu falo de tradição oral, eu estou falando de um conhecimento que é repassado por meio da fala ou do canto, sem o uso da escrita. Na tradição até a escrita? Até o uso da escrita. Sem o uso da escrita, na segunda linha. Sem o uso da escrita, quase no meio, né? Essa maneira de compartilhamento possibilita a preservação da história e da cultura dos antepassados para as futuras gerações. Então, agora, né? Talvez nem tanto, mas talvez você ainda conheça pessoas assim. Mas os mais velhos, as pessoas mais velhas, mais idosas, muitas vezes não tiveram oportunidade de estudar como os mais jovens, né? As pessoas mais jovens têm. Então, aquelas pessoas bem, né? Os idosos, eles são o quê? Eles são sábios, muito sábios.
mesmo que ele não saiba, né, usar a escrita perfeitamente, porque muitos não estudaram, né, muitas pessoas mais idosas antigamente moravam na área rural, então o estudo não era algo tão fácil, né? Então essas pessoas, muitas vezes, elas não tinham o conhecimento da escrita. Porém, isso não fazia com que essas pessoas não tivessem conhecimento, né? Então, como elas transmitem esse conhecimento? Por meio da fala. Muitas vezes você conversar lá com uma pessoa já bem idosa, mesmo que ela não saiba escrever corretamente, né? Ela saiba lá, eu tenho a minha avó, vou usar um exemplo, eu tenho a minha avó. A minha avó, ela sabe somente assinar o nome dela e ler muito pouquinho. Porém, ela é uma pessoa também sábia. Por quê? Porque ela tem muito conhecimento que ela nos passa por meio da oralidade, né? Ela dá conselhos, ela fala de receitas, ela fala de coisas que ela viveu e passa esse conhecimento por meio da fala. Ela não precisa escrever para me passar o conhecimento. Entenderam? É isso. Então, a oralidade, né? Ela também é uma forma das pessoas ensinarem as outras. Fala, Guilherme. A minha avó também é assim. A minha avó, ela não sabe ler. É só que ela tá aprendendo a escrever. Ela até mas ela não é uma pessoa sábia? Mesmo assim? Ela é uma pessoa sábia, ela tem muito conhecimento, não é? O conhecimento, normalmente, né? A gente não pode relacionar o conhecimento só à escrita, tá? O conhecimento está ligado a outras áreas da vida, não só ligado à escrita. Oi. E antigamente não é igual hoje, que as pessoas ganham muito dinheiro, antigamente ganhava pouco. E estudar não era tão fácil, as escolas eram longe, então, né? Mas eu só quero dizer assim, a oralidade é algo muito importante na vida do ser humano. Justamente por causa da oralidade, muitas tradições antigas não morreram. Por quê? Porque elas sempre vão sendo repassadas para as outras gerações. Então, vamos continuar aqui no interpretando. Leia a fotografia que mostra um grupo maori. Esse grupo maori aqui, né, ele faz uso dessa oralidade para transmitir conhecimento. E eles têm até um lugar específico, se vocês olharem nessa foto aqui, que é onde eles usam para fazer essa reunião. Ó, que mostra um grupo maori, etnia habitante da Nova Zelândia. Essa fotografia, registrada entre 140 e 100 anos atrás, que é uma fotografia muito antiga, mostra um grupo de pessoas da etnia maori em frente a um local conhecido como a Casa de Conversação. Olha o nome da casa, já é sugestivo, né? Eles ali usavam esse local para transmitir conhecimento, né? Para os mais novos daquela etnia. Então, eles denominaram o nome ali, Casa de Conversação. Mais à frente, nós vamos ver que os indígenas também tinham uma casa que eles usam, só que a casa dos indígenas era casa de reza, né? A do Maori, casa de conversação. Não, é da Nova Zelândia, os Maoris, Nova Zelândia, tá? Mostra um grupo de pessoas da etnia Maori em frente a um local conhecido como Casa de Conversação. Nessa casa, há figuras representando ancestrais maoris. O local é usado para certas atividades coletivas, como compartilhamento de histórias, discussão de assuntos e realização de rituais religiosos. Então, aqui nós vemos, ó, tem crianças, né? Tem ali os líderes. Normalmente, nessas sociedades, né, mais antigas, os indígenas, quem é responsável por repassar esse conhecimento são as pessoas mais idosas, justamente por essa questão do saber. São pessoas que viveram, têm bastante conhecimento para repassar, tá? Item A. Quantas pessoas foram retratadas na imagem? 16 pessoas. Então, podem escrever. 16.
Estava demorando pra Mas hoje em dia, 16 pessoas. Mas a avó que dá conhecimento para nós. Nós também damos conhecimento no celular para elas, porque elas não sabem mexer no celular. Minha avó não sabe. Verdade, Google, ela pesquisa tudo. Conhecimento é uma troca, né? Ninguém sabe tudo. Mas conhecimento é isso. Conhecimento é uma troca de saber. Não, tem 16 pessoas. Então, 16 pessoas na área. Item B. Conforme o texto que descreve a imagem, que tipo de atividades são realizadas nessa casa? E aí, crianças, qual o tipo de atividades relacionadas as tradições orais? Isso, a segunda, obviamente, né? O nome da casa até é casa de conversação. atividades relacionadas a tradições orais. Isso, só marcar um X ali. Tá. Sim. Os maores, até pouco tempo atrás, não tinham um sistema de escrita próprio. Atualmente, utilizam 14 letras do alfabeto latino, a mesma que usamos em nossa língua, para produzir textos escritos. Então, esse grupo, né, os maores, até pouco tempo, eles ainda não utilizavam a escrita, tá? Agora, eles até utilizam ali o sistema de escrita, eles usam ali um alfabeto com 14 letras. Mas é porque cada lugar, né, tem a sua... Gente, coloquem data na próxima página. Página 6. Na página 6, fala o seguinte. A primeira, 2, depois vocês dão uma olhadinha. Ó, em um mapa mundi, encontre a localização da Nova Zelândia. Busque informações sobre como vivem os maores na atualidade e registre suas descobertas no caderno. Essas duas questões aqui, eu vou deixar como a próxima tarefa. A tarefa de hoje é no CA 71 e 72. Na semana que vem, quando nós fizermos de novo história, aí eu vou colocar essas duas perguntas para vocês pesquisarem, escrever no caderno, mas não hoje. Então, deixem elas aqui hoje, tá? A gente não vai colocar elas hoje. Na próxima tarefa, eu vou colocar como tarefa essa pesquisa, tá bom? Então, continuando aqui abaixo, tá? Grupos étnicos. Grupos étnicos como os maores, que não tinham escrita própria para registrar e dividir seus ensinamentos, realizavam esse compartilhamento de informações por meio da oralidade. Dessa forma, garantiu a continuidade de suas tradições. É o que a Pro estava falando. Graças à tradição oral, muitas coisas não se perderam com a modernidade, né? Porque à medida que a sociedade ela vai evoluindo, ela vai se desenvolvendo em tecnologia, né? Em crescer com muitos prédios e tudo mais, mas a sociedade ela não pode descartar o passado, né? Simplesmente, agora tudo não. É importante a gente também conhecer o nosso passado, ouvir as histórias, né, do passado. Então, por isso que os idosos, normalmente, são essas pessoas que nos contam essas histórias, né? E vocês, um dia, bem lá no futuro, vão ser vocês que também vão contar histórias para outras pessoas, não é isso? Porque é um ciclo, não é? É um ciclo. Você é criança, você vai virar adolescente, jovem, adulto e vai envelhecer. Então, um dia você também vai ser a pessoa que vai contar histórias para outras pessoas, tá? Então, graças à questão da oralidade, muitas coisas não se perdem, né? Não se perdem no espaço, não se perdem na história da sociedade, na história das pessoas. Porque a gente não pode também, é a modernidade, esquecer todo o passado. É importante conhecer também o passado. Fala, Felipe.
mais tarde. É. Para os nossos netos. Quem sabe a história do que nós vivemos hoje em relação ao Covid. Quem sabe lá um dia vocês vão estar velhinhos e vão falar assim, né? Para os mais jovens, nossa, né? Do que aconteceu nesse tempo, nesse período, do que vocês viveram, como que foi, não é? Então, isso é uma maneira de oralidade, é você transmitir, é você repassar algo, é você contar, tá? Vamos lá. Continuando. Os povos que habitavam o Brasil, antes da colonização portuguesa, também compartilhavam seus conhecimentos. Quem eram esses povos? Turminha online, quem eram os povos que habitavam o Brasil? Indígenas. Os indígenas, isso mesmo, os indígenas. Eles também eram adeptos, né? Dessa forma de transmitir conhecimento. E ainda são, né? Eu acho que os portugueses também faziam isso, hein? Porque eu acho que sim. Vai se agregando, né? Vai se agregando. Ô, professora, os bandeirantes também fazem parte dos indígenas? Não. Não, bandeirantes não. Depois a gente fala dos bandeirantes. Vamos lá, ó. Os povos que habitavam o Brasil antes da colonização portuguesa também compartilhavam seus conhecimentos e saberes por meio da tradição oral. Os descendentes desses povos ainda se valem desse tipo de tradição na atualidade. Então, ainda hoje, mesmo com a modernidade, os indígenas, né, aqueles mais tradicionais, eles ainda procuram preservar essa cultura, essa forma de transmissão de conhecimento. Não é que eles não estudem, não é que os indígenas hoje também não estudem a escrita, né? Porém, eles ainda procuram manter essa tradição, tá? Uma coisa que se perdeu muito nos povos indígenas, com a escrita e tudo mais, com a evolução, foi a questão das línguas, né? Muitos indígenas hoje, né, convivem normalmente aqui. Nós, quando falamos de indígenas, a gente não pode mais pensar em pessoas que vivem na floresta, né? Os indígenas são pessoas que vivem na sociedade, existem ali etnias específicas em alguns lugares que moram ali em aldeias, né? Mas essas aldeias urbanas, né? Não uma aldeia, existe quem ainda é indígenas que vivem afastados na floresta mesmo, existem, que não têm contatos, né, com a civilização ali, que não gostam, não querem. Porém, muita coisa ali, mesmo eles ainda procurando manter essa questão da tradição oral, muita coisa se perdeu com o crescimento, com a evolução, com o desenvolvimento da sociedade. A língua indígena, né? Depois a gente vai falar quantas eram as línguas indígenas e quanto é hoje. Muito foi esquecida. Por quê? A partir do momento... Baixa a mão, meu bem. A partir do momento que você começa a não mais, né, praticar determinada coisa, que nem a língua, você termina o quê? Se esquecendo, aquilo vai se perdendo. Então, muitas das línguas indígenas se perdeu na história. Fala, Felipe. A indígena? O que a senhora falou? Legal. Indígenas que estão afastados da mata, por exemplo, lá do Mercadão Municipal. Isso, a gente vê indígenas no centro da cidade, as índias, né? Vendem milho. Então, assim, eles procuram manter a tradição deles de alguma forma, né? Mas muito se perde pelo contato, pela evolução e tudo mais. Lembra lá dos maores? A casa dos maores lá, como que era conhecida a casa deles? Casa o quê? Gente, Lá a casa dos maores, que eles usavam para reunião. Como era conhecida a casa? Era conhecida como sua casa de conversação. Era conhecida como casa de conversação. Isso. Ó, olha a diferença dos indígenas. Essa aqui também é um lugar onde os indígenas usam para fazer essa reunião, né? Transmitir conhecimentos. Ó, tem o que nessa casa? Rede, ó, né? Violão.
Tem um lugarzinho ali como se fosse para eles se sentarem. Ó, na foto foi registrada a casa de reza, lembra? A casa dos maores, eles batizaram de casa de conversação. Os indígenas é casa de reza. Mas tem a mesma função, ó. Casa de reza de uma aldeia indígena Guarani. Essa é aqui. Aquela outra era na Nova Zelândia. Essa é aqui, tá? No Brasil. Casa de reza de uma aldeia indígena Guarani, no município de São Paulo. Essa construção apresenta os mesmos princípios da casa de conversação, maori, onde as pessoas se reúnem para discutir, ensinar, trocar histórias e saberes. As casas de rezas também são chamadas de opi, e são sagradas para os tupi-guarani. Então, os indígenas também têm um lugar que eles batizaram com esse nome, né? Opi, ou casa de reza, onde eles utilizam para a mesma função. Tem o mesmo objetivo da casa dos maores, tá? Discutir, conversar, transmitir conhecimento. Nas reuniões, os indígenas penduram as redes para se acomodarem. Sentam em grupos para ouvir e contar histórias, em uma prática que possibilita a preservação da própria cultura. Essas histórias podem ser de dois tipos: narrativas antigas sobre a origem do mundo. Nós vamos estudar em língua portuguesa lendas, né? Os indígenas mesmo, na cultura indígena, tem muitas lendas, né? Lendas curupira. Por quê? Por meio da lenda, o que é uma lenda? Busca-se contar, né? O surgimento, né? A lenda da Vitória Régia, o surgimento de alguma coisa por meio de uma lenda, tá? Então, nessa conversação dos indígenas ali, né? Essas histórias que eles contam, tem dois tipos de histórias: narrativas antigas sobre a origem do mundo, que seriam essas lendas, tá? Do ser humano, dos animais, entre outras. Essas histórias são chamadas de mitos, lendas, né? Não significa... Mito ou verdade, né? Mitos, lendas. São coisas que eles contam histórias para dizer assim. Lá em língua portuguesa, nós vamos ler uma lenda bem legal, né? Que é sobre... Oi? Mitos é conhecido também como mentira. Não é isso. Não é mentira. Não. Então, tá, mas vamos lá. Então, e o outro? Narrativas das aventuras de um antepassado, ou ensinamentos e discussões sobre a atualidade. Aqui ao lado tem uma foto, essa foto aqui do xamã, tá? Quem que é o xamã? Os xamãs, também conhecido como pajés, são responsáveis pelos ritos religiosos e por orientar a condução de cantos e danças. São eles que guardam e contam as histórias da aldeia. Então, xamãs ou pajés. Página 7. Página 7, coloquem a data. Eu, historiador. Na página 7, leia trechos de uma história contada pelos povos em Engatu, falantes de Tupi-Guarani e habitantes da Amazônia, em uma área que abrange o Brasil, a Colômbia e a Venezuela. Aí tem aqui, no princípio, contam, haviam só água, céu. Tudo era vazio, tudo noite grande. Ô, Bruno, eu tô lendo aqui, você nem virou sua página. Aí, depois, o que acontece? Né? Arruma suas pernas, se endireita, né? Aí, depois, fica onde tá, onde é para marcar, o que é para fazer. Mas eu estou aqui, eu ia deixar. Eu ia ver até onde você ia perceber que a gente virou a página, que era para colocar data na próxima página. E já comecei a ler ela. Tudo era vazio, tudo noite grande. Um dia, contam, Tupana desceu de cima. Nesse momento, o sol apareceu no tronco do céu. Tupana olhou para ele.
Quando o sol chegou no meio do céu, Tupã pegou uma mão cheia de terra, amassou-a bem, depois fez uma figura de gente, soprou-lhe no nariz, deixou no chão. Essa figura de gente começou a engatinhar, não comia, não chorava, rolava à toa pelo chão. Tupã, ao vê-lo, já grande, soprou fumaça dentro da boca dele. Já então, contam, ele falou. Quando a noite chegou, quando a lua alumiava já bonito, pareceu-lhe ouvir para a banda do céu barulhar alguma coisa. Ele escutou bem, ouviu uma cantiga. Sentiu alegre seu coração, cantou também. Tupã, ou Tupã, né, que é o que nós habitualmente mais ouvimos falar Tupã, é Tupi-Guarani é uma língua, é uma tribo. Tupã é um dos principais deuses indígenas, ao qual se manifesta por meio do trovão. Então, o deus Tupã ali, segundo a cultura indígena, tá? De acordo com a leitura, responda as questões. Então, no item A primeiro, marque X na alternativa referente à história de tradições Iengatu. Qual que é? Leiam as duas aí e me digam qual é. Primeiro. Esse texto é de uma história sobre acontecimentos da atualidade. Esse texto é um mito. Esse texto é um mito. É um mito, é uma lenda, né? É uma lenda. Vocês conseguiram perceber sobre o que essa lenda fala, esse mito fala? Sobre o surgimento do quê? Do sol e dos animais, por causa que está se mexendo, né? Sei lá, o bichinho que ele criou lá tá se mexendo. Tupã ali, né? Seria ali um dos deuses indígenas, certo? Então, quando fala assim, ó, quando o sol chegou no meio do céu, Tupã pegou uma mão cheia de terra, amassou-a bem, depois fez uma figura de gente, soprou-lhe no nariz, deixou no chão. Essa figura de gente começou a engatinhar, não comia, não chorava, rolava à toa pelo chão. Tupã, ao vê-lo já grande, soprou fumaça dentro da boca dele. Já então contam, ele falou. Sobre o que eles estão falando? Esse mito, essa lenda, busca falar sobre o surgimento de quem? Dos humanos? O mini árvore. Hã? Quando a noite chegou, quando a lua iluminava o sol. Mas assim, Surgimento do sol. Do sol. Ó, conta ali. Alguma coisa? Quando fala que soprou, ele falou, foi o sol? Não, quem falou foi o humano que não tinha nada, só estava gatinhando só. O humano que só estava engatinhando, né? O que dá a entender, não é isso? Que busca explicar, né? O quê? A origem de quem, gente? De Tupã? Alguém aí chegou bem perto. Fala, Lucas, de novo. Dos humanos? Dos indígenas? Não só dos indígenas, gente. Do ser humano. Ó, gente, do ser humano. Lá em Gênesis, bom, vamos lá. Quem, né? Que talvez vocês se percebam melhor, talvez já ouviram a história. Eu sei. Lá em Gênesis, não fala da criação do homem? Fala. Já ouviram falar? Já. Quem ouviu? Agora entendeu que ele faz uma relação? Essa lenda indígena também faz relação. Eu assisto Gênesis na televisão. A travou. Ela travou e bem. Travou. Ai, louco. Eu acho que ela saiu. Não, pra mim não saiu, não. A professora Conseguiram ver que o mito... Oi, gente, tinha... Opa, a sua imagem tá travada, mas conseguiu falar um travou pouco. de novo. Meu Deus. Travou.
Agora travou de vez. A professora vai sair. Pelo jeito, sim, né? E quando fica travado por muito tempo, a pessoa sai. Professora, sai e entra se você estiver escutando a gente. O Pedro também tá Não meio falei. travado aqui pra mim. Não adianta. Ó, voltamos. Crianças, conseguiram perceber que esse mito, ele está fazendo uma relação com a criação de quem? Dos humanos. Do ser humano. Dos humanos. Isso. Lá em Gênesis também contam, né? A criação do homem, não contam? Aqui, se vocês perceberem, ó, o mito, ele vai mais ou menos nessa linha. Ele fala, né? Uma mão cheia de terra, amassou-a bem, depois fez uma figura de gente, soprou-lhe no nariz, deixou no chão. Essa figura de gente começou a engatinhar, não comia, não chorava, rolava à toa pelo chão. Aí lá depois ele fala, Tupã, ao vê-lo, já grande, soprou fumaça dentro da boca dele. Já então, contam, ele falou. Então, esse mito, ele busca falar sobre quem? A criação do ser humano, tá? A origem do ser humano. Então, escrevam aí nessas linhas. Olha, eu achei que vocês iam pegar mais rápido. Surgiu o surgimento do sol. Eita, na letra B. Eu achei que vocês iam pegar mais rápido essa. Ai, Felipe, eu vou repetir tudo de novo. Origem, a criação do ser humano, a origem do ser humano. Qualquer uma dessas. Então, respondam a B, tá? Pode. Respondam a B com as palavrinhas de vocês, mas de acordo com o que eu acabei de explicar, tá? Respondeu a B, pode ir para a próxima página 8 e colocar a data de hoje. Página 8, coloquem a data de hoje. Assim, a origem do ser humano? A origem do ser humano, não é isso que a gente está discutindo? Ô, Bruno, eu estou falando a origem do ser humano, Bruno. Bruno, então escreve, Bruno, não enrola. A origem do ser humano. Não tenta inventar muito, aí vai escrever. Já expliquei para vocês. Não é o tanto que nós escrevemos. Muitas vezes mais vale ser objetivo e escrever, né? Só o que devemos, do que querer inventar e reescreve, rodeia, e termina não escrevendo nada. Já expliquei para vocês, não é o texto que vai fazer a resposta correta, tá? Não é o quanto você escreve. E é uma resposta simples. Que pessoas, Bruno? Ser humano. Bruno. 8. Oi? Ó, item C. Nas tribos indígenas, quem geralmente narra esse tipo de história? Ou pajé, vai dar na mesma. Isso. Turminha online. Os pajés. Isso. Chamar o pajé é a mesma coisa. Os pajés. Isso, pode escrever aí na B. Eu coloquei os pajés. Isso, os pajés. E na D? Pajés, prof. P-A-J-E, pajé. E na D? Tem, não é? Pajé, oxítona. Tá. Entender. Qual é a importância do compartilhamento desse tipo de história para os povos indígenas? Por que é importante? Mas por que... Ó, nós estamos discutindo desde o começo, eu já cheguei a falar sobre isso. O porquê é importante se transmitir esse conhecimento por meio da oralidade. No caso ali da cultura indígena. Por que é importante que eles continuem repassando esse conhecimento? Tá, para saber, para conhecer o passado. E se porventura, vamos dizer assim,
Se eles parassem de contar, de transmitir o conhecimento por meio da oralidade, o que aconteceria com esse conhecimento? Ele Passa para as futuras gerações. Isso, a questão da extinção. Então, para preservar, não é? Para preservar a cultura. Isso. Então, aí na D, vocês podem responder com as palavras de vocês. Ó, qual a importância do compartilhamento desse tipo de história para os povos indígenas? É um meio, né, de fazer com que essa cultura não morra, de preservar a cultura, tá? Então, de preservar sua cultura. Pode. De preservar a sua história, de não deixar que a sua cultura morra. Não, não é isso. Não é isso, Bruno. Bruno, não é isso que eu falei. E não é isso que o Eduardo falou, quando falou de extinção. Preservar sua cultura, pode ser. Então, para os indígenas ali, compartilhar essas histórias, né, por meio da oralidade, é uma maneira de preservar a cultura deles. Porque se eles pararem de contar as histórias para os mais novos, consequentemente, esses mais novos não vão saber, não vão repassar para outras gerações, e essa cultura morre. Para as futuras gerações. Isso. Pronto, responderam a D? Sim. Tá. Preservar, né? A palavrinha aí, nesse caso, é preservar a cultura. Ô, prof, eu coloquei preservar sua cultura. Preservar a sua cultura. Isso. Porque se eles não... Eu não vou nem te responder, Felipe. Meu Deus do céu. Tá bom. Felipe, se foi, né? Tá bom, Felipe. Ei, meu Deus do céu. A C ou DC, né, Felipe? Antes de Cristo, depois de Cristo, né? Esse Felipe. Tá bom, voltamos aqui. Então, gente, é como nós estávamos falando. Qual a importância da oralidade? Para qualquer cultura. É contribuir para que essa cultura não morra. Porque se você deixar de falar de algo, né? Uma cultura, uma tradição, se as pessoas param de falar sobre aquilo, com o tempo vai morrendo. Por quê? Porque as pessoas, elas morrem, né? E se ela morrer sem repassar esse conhecimento para a próxima geração, e assim, consequentemente, né? Progressivamente, o que vai acontecer? Aquela cultura se perde. É como aconteceu com as línguas dos indígenas. Muitas línguas indígenas, né? Que nem a Tupi-Guarani, ela está aí ainda. Mas existiam muitas outras línguas, porque os indígenas, eles eram muitos, né? Só que o fato deles começarem a conviver ali, né, em sociedade, começar a conversar, né, pela questão da convivência mesmo, e parar de praticar a sua língua, fez com que muitas línguas se perdessem. Parou de falar, as outras gerações, né, foram vindo, morreram. Não se tem mais essas línguas. Não se falam mais essas línguas indígenas. Oi. Tipo caneta azul, que hoje caneta azul nem lembro mais o que é, só tô lembrando por causa do meme do Zila cantando caneta azul. Tá bom, caneta azul não tá bom. Tá, oi. Uma pessoa que já foi indígena. Indígena, eu também. Sim, só que eu esqueci. Tem um índio lá, ele fica andando toda vez, sabe? Ele é índio. Aí, sabe, ele entra no da devida fora, que ele não sai mais. Aí, todo dia ele anda. Aí, professor, aí ele anda lá, e às vezes ele tá bem arrumado, ele é um índio que fica andando lá. É um índio. Pois é. Mas vamos continuar? Felipe, se comporta que você está numa sala de aula? Oi. Aí eu conheci uma amiga também. Só que quando você falar da sua língua, muitas eu não lembro. É porque vai se esquecendo, se perdendo, e chega ao ponto que a língua morre. Não sabe, ninguém mais fala aquela língua. Isso é triste. Por quê? Porque essa língua fazia parte de uma cultura,
de uma etnia, né? E foi se perdendo. Legal. Crianças, vamos lá? Em diversas sociedades, principalmente nas que não utilizam a escrita, os indivíduos mais idosos são os responsáveis por compartilhar conhecimentos com os mais novos. Assim, é possível preservar as memórias dos antepassados e relacionar os acontecimentos do passado com os da atualidade. Foi o que a Pro falou anteriormente, tá? Na maioria das sociedades que fazem uso da oralidade como forma de transmitir o conhecimento, quem transmite esse conhecimento são as pessoas mais idosas, tá? E por que é importante? Para que se conte o passado, né? E faça uma relação com as coisas da atualidade. Então, a gente não pode evoluir ao ponto de renegar o passado, esquecer do que aconteceu, da história das pessoas que vieram antes de nós, tá? As pessoas agora do futuro vai para do passado. Sim. Ó, vamos ler o texto abaixo. A tradição oral deve ser uma maneira de contar histórias do passado. É uma forma de preservar a identidade de um povo, pois são os costumes, os hábitos e as tradições que tornam cada sociedade única. Todo esse parágrafo, pode grifar. Todo esse trecho que eu li, que está abaixo do trecho em amarelo, a tradição oral até cada sociedade única. Então, a tradição oral, além de ser uma maneira de contar, né, histórias do passado, é uma forma de preservar a identidade. É como a questão da língua, a língua indígena, né? Infelizmente, muitas não foram preservadas, né? Todo esse parágrafo. Então, contar histórias não é só contar histórias do passado, é preservar também aquela cultura, aqueles hábitos, tá? Grifaram todo o parágrafo. Sendo assim, ok, continuando. Sendo assim, preservar a língua, o vestuário, as técnicas de produzir objetos e utensílios, as músicas, as danças, o preparo de alimentos, os hábitos, como dormir em redes, entre outros aspectos, contribui para a sobrevivência das tradições. Temos muitas tradições hoje, ó. Festa junina é uma tradição que surgiu há muito e muito tempo atrás, e ela está sendo preservada porque ela continua sendo praticada. Diversas festas na cultura brasileira, né? Elas estão sendo preservadas porque elas continuam sendo praticadas. Os indígenas, na cultura indígena, eles praticam as danças deles, né? Eles procuram preservar essa história, tá? E nós também, não é? Essas festas tradicionais, já fala, festas tradicionais, festas que são praticadas sempre, todos os anos. A partir do momento que pararem de praticar essas festas, com o passar do tempo, elas vão ser esquecidas, elas deixarão de existir. Entendeu? Então, muitas festas, que nem a festa junina, ela foi muitas vezes atualizada, vamos dizer assim, né? Hoje as festas juninas estão mais moderninhas, né? Porém, ainda é uma festa tradicional. Porém, ela ainda é uma festa tradicional, né? As músicas da festa junina já não são, em algumas não são aquelas músicas de antes, né? Já as músicas mais moderninhas. Mas mesmo assim, a festa, ela se atualizou de acordo com aquela sociedade que ela está. Porém, ela mantém uma tradição, né? Mantém aquela tradição e vai sendo repassada. Quando se para de praticar as coisas, né? Isso morre. Com o passar do tempo, isso vai deixar de existir. Aqui abaixo, nessa foto aqui, nós temos, ó, os homens da etnia Camaiurá são responsáveis por tocar a flauta uruá, em um ritual em memória aos antepassados guerreiros, aos pajés e aos caçadores.
Homens e mulheres de aldeias vizinhas são convidados para a celebração em que dançam, cantam, lutam e servem frutos aos troncos pintados, chamados Quarupu, que representam os mortos. Então, essa dança aqui é uma tradição e eles buscam cultivar essa tradição. Agora, eu posso explicar. Não entendi por que eles lutam. Eles lutam. Por que eles lutam? Essa tradição está falando em memória aos antepassados guerreiros. Tá. Mas eles não lutam de verdade, Lucas. É uma simulação, é uma dança. Entendeu? Simulando uma luta. Por quê? É uma maneira de homenagear os antepassados guerreiros. Tá? Aos pajés, aos caçadores. Oi. Página 9. A caneta. Página 9. Ótimo. Ó, aqui nós vamos falar das repetições, que é o que eu estou falando. Se você para de praticar determinada coisa, determinada cultura, dança, isso com o passar do tempo vai ser esquecido. Então, o que faz com que as tradições não morram? A repetição, o falar, o praticar. Então, na página 9, a convivência é importante para a preservação das tradições de um grupo de pessoas. O aprendizado ocorre durante as atividades que se repetem. Quando os indivíduos mais novos observam o modo de fazer e de se expressar dos anciãos, os integrantes mais velhos da comunidade. Turma online, vocês estão me ouvindo bem? Sim. É porque fechou todas as câmeras para mim. Mas tá bom, ó. Então, a convivência, né? Conviver, essa cultura da gente conviver com pessoas mais velhas, né? Mais idosas, mais sábias. Isso também contribui o quê? Para que nós aprendamos, né? Culturas. Por quê? O que está envolvido na cultura? Comida, não é? Muitas vezes na sua família tem uma comida tradicional, né? Que já veio lá da avó, que ensina para a mãe. É uma cultura. E é uma tradição que é praticada na sua família. Tem famílias que têm suas tradições, né? O que é uma tradição? Aquilo que sempre ali vai passando, de geração para geração, né? Algumas famílias têm essas tradições, né? Elas cultivam, vai passando de uma família para outra e vai se mantendo. A preservação das tradições orais não seria possível sem as repetições dos gestos, dos cantos, das histórias, das expressões artísticas, dos rituais, entre outros. O que é entre outros? Tudo, né? Uma comida tradicional, uma dança, uma reunião. Tem família que tem reuniões, elas têm o hábito, né? Desde não sei quando, reunir toda a família, não sei. Tradição é tudo aquilo que é praticado, né? Praticado. Muitas vezes a tradição pode ser só da sua família. É uma tradição da sua família fazer tal coisa, né? Então, grifem essas últimas duas linhas ali, a preservação das tradições. A preservação das tradições orais não seria possível sem as repetições dos gestos, até entre outros. Até entre outros. Grifaram? Sim. Sim. Na seção Outros Olhares, fala assim, ó. Há aproximadamente 15 mil anos, os seres humanos costumavam gravar imagens em paredes de pedras, geralmente em cavernas. Essas figuras podem ser chamadas de grafia. Talvez para nós não pareça uma grafia, porque são desenhos. Mas, para eles, né,
naquele momento, era uma grafia. Simbolizava, né, um registro de alguma coisa. Então, nessas imagens aqui, duas imagens, ó, essa e essa. A primeira imagem, arte produzida entre 10.000 e 6.000 anos atrás, encontrada no Parque Nacional das 7 cidades. Piracuruca, Piauí. A outra imagem, esteira, produzida pela etnia Canela, não vou me atrever a ler esse nome, em 1950, da aldeia do Ponto, Barra da Corda, Maranhão. Então, quando nós lemos essas duas imagens aqui, vendo essas duas imagens, né? Cada um com um tipo de material diferente. A primeira, né, foi encontrada no Parque Nacional, em pedra, e a segunda é uma esteira, né, produzida pela etnia, como se fosse uma palha. Isso. Item A. Marque a letra P na imagem que mostra uma grafia em uma parede de pedra. A primeira. Que difícil, né? B. A primeira. A primeira, isso mesmo. Marque a letra E na imagem que mostra uma peça feita com palha. Segunda. Opa! Muito difícil. Na primeira imagem, no primeiro desenho da primeira imagem, parece um DNA. Então, mas é um registro. É um registro, né? Sabendo de qual é o de cachorro lobo. É verdade. Ó, eu vou apagar, que eu vou colocar aqui no quadro. Vamos responder essa C, só um momentinho. Qual é a Dos povos africanos. Suas tradições orais. E suas tradições orais. Não, é que eu vou fixar minha tela. Aí demora um pouquinho. Professora, travou sua tela. Felipe não, Bruno, por gentileza, Bruno. Bruno. Agora todo mundo tá travado. Ô, filho, não tô travado não, tá loucão? Eu não tô travado, não. Na verdade, foi a professora que travou. Não, o Vinícius tá andando devagar e o Pedro tá um pouco assim. Gente, estamos travados. Prof, tem duas de você, tá? Nossa, tá dando um eco, meu Deus do céu. Caraca, Eu nem tô falando. Tava dando um eco aí que alguém. Mas eu nem tô falando ainda. Ok, a internet da Pro, vamos ver se eu consigo fixar minha tela agora. Se eu não conseguir, eu vou apagar, porque aí eu vejo melhor, tenho uma melhor noção do que vocês estão vendo. Só um momentinho. Agora foi. Estão me ouvindo bem? Então, aí todo mundo vai ter que entrar na tela. Estão me ouvindo bem? Só um minutinho. Sim. Então vamos lá. Tá, ok. Então vamos lá, turminha. Então no item C, nós vimos ali, né? Esses dois registros, um em pedra, o outro em palha. Deixa eu tentar tirar dessa luz o máximo que eu puder.
Vamos lá. Quais são as semelhanças e as diferenças de produção entre essas duas criações? Então, vamos ver primeiro aqui, em relação à grafia, ó. Podem copiar aí. Desenhos. Podem copiar aqui, ó. A grafia foi produzida por povos da pré-história. Então, isso é uma semelhança, tá? A grafia foi produzida por povos da pré-história. Então, isso é uma semelhança, tá? Da pré-história. Por povos da pré-história. Ai, que lindo. Com tinta vermelha. Em uma parede de pedra, né? Com tinta vermelha. É com tinta vermelha? É, com tinta vermelha. A primeira, em uma parede de pedra. Tinta vermelha. Em uma parede de pedra. Eu vou colocar ali, né? A gente já viu que de 10 mil e 6 mil já está lá na legenda. Não vou incluir aqui para não ficar muito grande, tá? Atrás. Isso. A tapeçaria, que é lá da de palha. Tá. A tapeçaria também são de povos. Ainda pegou a luz ali. Tento correr da luz, mas ela me persegue. A tapeçaria. Meu Deus. Já sabemos que ela foi produzida pela etnia Canela. Não vou colocar aqui para não aumentar, tá? A tapeçaria. Foi produzida com trançados de palha. Com trançados de palha. Trançados de palha. Trançados é trança? Como é que a palha, para você formar esse tapete aqui, você tem que ir montando, né? Trançados de palhas. Para finalizar, ambas são expressões de tradições culturais. Ambas são... Oi, só um minutinho. Ambas, só um minutinho. Ambas são expressões de tradições culturais. Nossa, eu ficou parecendo texto. Culturais. Pronto. De tradições culturais. Ó, onde ficou ali na luz, pede para eu ler quando chegar ali, tá? Tentei tirar da luz, mas... Aí eu tirei um pouco aqui, jogando mais para lá. São expressões. Ambas são expressões de tradição cultural. Que ambas expressam, né? Uma forma de... Eu fui o segundo. São De uma é o quê? Tradições. culturais. A Elisa... O quê? Eu tirei da luz, meu bem. Olha lá, ó. Já não tá pegando o reflexo em cima da Não, palavrinha. professora, eu tô falando assim, ó.
Eu coloquei vermelhas e depois em uma parede de pedra. É a primeira. Em uma parede de pedra. Professora, vai virar? Não, acabou. Que aí já vai vir a hora do lanche. Fizemos até a página 9. Acabei tudo. Você tem a mochila do povo? Ela é verde. Caramba, que susto. Oi? Peraí, meu bem, não entendi. Gente, olha, aqui na sala, para me ouvir, chegou. Acabei, pro. Ok. O Felipe Maia, chegou. Só depois da tapeçaria, o quê? Foi produzida. Da tapeçaria foi produzida. Foi produzida com trançados de palha. Anotem a tarefa. Quem já terminou, anota a tarefa de história na agenda. Mas temos mais tarefas para o dia de hoje, tá? De história é essa. Sim. Qual que é a tarefa mesmo? Turminha online, quem terminou aqui, vai lá na sua agenda, anota a tarefa de história. Tarefa de história, página 71 e 72 do CA. Então, tarefa de história, CA, página 71 e 72. Eu não entendi. Só um momentinho aqui na sala. Não, eu não vou assinar, Felipe, tem outras tarefas. Oi? Não são ambos? Aonde, meu bem? Ambas? Ambas são expressões. Ambas são expressões de tradições culturais. Não. Ficou aparecendo maiúsculo ali, já que a Flor escreveu, mas não. Não, deixa eu explicar um negócio aqui rapidinho. Gente, antes de liberar vocês para o lanche, eu gostaria, aqui na sala também, todos aí fizeram, escreveram? Então tá. Eu tô em Tá. Ó, então presta atenção. Eu só quero explicar um detalhe da tarefa, que é no CA, no exercício 3, tá? Da página 72. Presta atenção no que eu vou falar. O exercício 3, da página 72 lá do CA, diz assim: com a ajuda do professor e dos colegas, pesquise o mito de origem indígena. Depois, registre esse mito em forma de quadrinhos. Lembre-se de dar um título para a sua criação. Então, o que eu quero que vocês façam aqui? Assim como todas as tarefas que pede que nós façamos em grupo, vocês têm que fazer cada um o seu. Porque nós não podemos ter, contatos, grupos. O que você vai fazer aqui? Ó, essa daqui é a última, tá? Da página 72. Você vai pesquisar um mito, uma lenda, uma apenas, tá? De origem indígena. Só colocar no Google, né? Mito de origem indígena. Pesquisou um mito? Você não vai escrever todo o mito aqui. Você vai
contar esse mito em forma de quadrinhos, de história, tá bom? E vai dar um título. Lembre-se de dar um título para a sua criação. Pode. Entenderam? Entenderam isso daqui? Tá, é um mito. Você pode, ó, se você quiser escrever alguma coisa nos quadrinhos, você pode. Se você quiser só desenhar, simbolizando o seu mito, você pode. O que eu quero que você me coloque? O título do mito. Porque senão, quando eu for corrigir, né, eu preciso saber qual é o mito que você registrou aqui. Entenderam? É só essa que eu gostaria de explicar, as outras é tranquilo. Ok? Certo, crianças? Anotaram a tarefa? Sim. Tá. Ó, podem sair para o lanche. Professora? Oi, Guilherme? Você tem Tudo bem? né? Tchau, Lauren. Guilherme, repete, a Pro não entendeu. Gente, deixa eu só entender o que o colega tá falando aqui. Ô, Bruno, para de fazer isso com essa mesa. Guilherme, repete. A tarefa é 71 e 72, né? Sim, 71 e 72. Então tá. Isso. E na 72, no finalzinho, você vai escolher um mito e fazer uma historinha contando o seu mito. Tá bom? Tá. Bom lanche. Tchau, Olga. Bom lanche. My name is...